Então, Eu tô cego agora. Acho que a gente pode começar falando do assunto que está todo mundo falando, né? A diferença dos resultados com as pesquisas eleitorais aí. O que vocês acham? Pô, eu achei que a gente ia falar da Fazenda. Vamos falar da Fazenda depois. E mais pra frente vamos falar da Fazenda, né? A Fazenda com Simone Tebet, Ciro Gomes, o Padre Calmo. Nossa! Que maravilhoso! Essa E a Fazenda... Seratonic virando onça. E a vara? A vara curta. A vara curta. Mas, bom, rapidamente, né, sobre as pesquisas, eu acho que tem uma série de razões pelas quais as pesquisas podem errar, né? O primeiro é erro na amostra, né? Porque você está entrevistando um número relativamente pequeno de pessoas e isso precisa ser representativo para uma população de 156 milhões de eleitores. Então, para isso é preciso ter um censo detalhado. A gente não teve censo recentemente, então isso obrigou os institutos a fazerem uma série de hipóteses sobre as mudanças demográficas que aconteceram. Essa é a primeira razão que pode levar a um motivo que pode levar a erros nas pesquisas. O segundo é que as pessoas mentem para o entrevistador. Como existe uma narrativa de que, por parte do governo, que as pesquisas propositalmente reduzem o número de apoio do presidente, e isso a gente está vendo mais recentemente, que pessoas propositalmente também falam coisas erradas, ou o chamado voto envergonhado, que a pessoa se sente que por alguma pressão social... Para não revelar o voto. Exato. Isso é uma coisa mais recente, na verdade. Na história das pesquisas, a gente não teve isso com tanta frequência assim. Além disso, tem a abstenção, ou seja, a pessoa diz, eu vou votar no fulano, e não vota. E no dia da eleição fica em casa. No Brasil, antigamente, né, tinha uma punição maior. Hoje não é tão sério assim. Então, quem não vota realmente não paga uma taxa, etc., online, mas no fundo... Isso pode explicar por que a taxa de abstenção aumentou bastante. A gente tem quase 32 milhões de pessoas que não votaram. E se você soma voto branco e nulo, é 38 milhões. É muita gente. É muita gente. Que é um fenômeno global, né? Então, a abstenção é uma outra razão. Quarto, a pessoa muda de ideia de última hora. Então, ela diz durante o último dia, olha, eu vou votar no fulano, e na hora H, ela vota em outra pessoa. Isso aconteceu, eu acho que ao longo das últimas eleições, às vezes, e pode ser, alguns dos institutos tentando justificar os erros, disseram que possivelmente pessoas querendo votar, dizendo que iam votar no Ciro, acabaram votando no Bolsonaro. Isso é uma outra possibilidade. Então, a gente nunca vai saber exatamente quais foram as razões, né? Mas, a princípio, né, as análises internas que vão acontecer agora nos institutos vão pensar sobre essas possibilidades. Fato é que, mesmo se os institutos conseguirem ajustar os seus modelos, ela mesmo influencia na eleição. Sabe que eu acho que não. Assim, porque... eu não acho que por meio de uma pesquisa você consegue influenciar o resultado. Mas certamente pode criar uma expectativa. Que no caso. Eu acho que o Ciro quem mais sofreu com essa influência do voto útil, né? Pode ser que no caso do Ciro pode ter influenciado. Mas agora, o que é interessante, por causa desse erro, eu acho que a gente não vai ter mais impacto de uma pesquisa, porque ninguém vai prestar atenção. O pessoal vai esperar. Eu acho que houve sim um problema, porque a campanha do PT acabou acreditando nessas pesquisas. Exato. Que influenciou a retórica no final. E eu acho que isso prejudicou de fato ao PT, porque senão, sem essas pesquisas, entre aspas, erradas, o resultado do Lula teria sido um motivo de celebração para o PT, que é a primeira vez na história ficou com gosto de Claro, derrota. Porque é a primeira vez na democracia brasileira que o incumbente não consegue vencer ou não consegue estar na frente. Nós nunca tivemos um incumbente que não consegue se reeleger. Todos os presidentes se elegem. Até a Dilma. Até a Dilma. Com um cenário econômico péssimo. Então, na verdade, o que o Lula conseguiu é impressionante. O cara está com 6 milhões de votos à frente do incumbente. Mas por causa das pesquisas, a galera apoiando o Lula ficou super decepcionada. Entendi. Né? Mas eu acho que são essas mais ou menos as razões. Mas você está certo. Eu acho que o desmotivou Ciro... a galera, né? Eu acho que sim.
O que você acha? Você acha que... Eu acho assim, a pergunta que eu mais ouço das pessoas, assim, quando você vai, sei lá, jantar com os amigos, quando você encontra com a galera, não sei se o Flávio e você, Oliver, Rogério, já tiveram não vou em jantar. Enfim, mas eu não sei se vocês se relacionam nesses ambientes mais tensos. Quase mordeu o microfone. Você tá bem, Oliver? Não, tô ótimo. Sim. Não, mas eu não sei. Eu acho que muita gente que está nos assistindo já ouviu falar dessa pergunta, que é o seguinte. Pô, Paulo, você acredita nos institutos de pesquisa? Você acredita em pesquisa? Eu sempre ouço essa pergunta em todos os lugares. Você acredita nessas pesquisas e tal? E eu acho que é importante a gente fazer algumas reflexões, né? Essa pergunta, você acredita em pesquisa, ela parte, na minha visão, de um pressuposto errado. Porque se você acredita em algo, significa que você tem crença em algo. E para você ter crença em algo, necessariamente você precisa ter fé. E uma pesquisa não serve para você ter fé ou não ter fé. Uma pesquisa serve para você compreender os dados que estão lá. Ou você compreende a pesquisa, ou você não compreende a pesquisa. Mas não significa um sentimento de crença que as pessoas elas estipularam, né? Eu acredito ou eu não acredito. E aí a pessoa ela pega isso para si, independente se ela acredita ou se ela não acredita. Esse é um primeiro ponto, que eu acho que esse pressuposto está errado. Segundo, de acordo com as pesquisas que foram apresentadas, principalmente as pesquisas estaduais e não a pesquisa nacional. A pesquisa nacional existem erros, mas as estaduais, assim, não são erros, são aberrações que foram colocadas. Principalmente as pesquisas estaduais colocam a necessidade e a obrigatoriedade de um senso crítico por parte dos institutos de pesquisa e do jornalismo, que a gente diz o jornalismo mais profissional. Há necessidade dessa crítica, porque algo não foi bem feito. A compreensão dessas pesquisas ela precisa estar um pouco mais clara. As pesquisas erraram na questão metodológica? Pode ser. Não, temos que ter um olhar um pouco mais aprimorado em relação a isso. A subjetividade... Eu acho que essa pergunta, se nós aqui formos fazer algum tipo de criticidade, nós precisamos ter a subjetividade. O que eu quero dizer com subjetividade? Se a gente analisar, por exemplo, isso eu estou tentando ser o mais justo possível na análise. Se a gente analisar as pesquisas estaduais, todas as pesquisas pecaram onde? No voto bolsonarista. No voto da direita. Não houve um erro para os candidatos à esquerda. Isso não é o Paulo que está dizendo. Eu estou analisando os dados das pesquisas de sábado e trazendo para a realidade eleitoral do domingo. Todos os candidatos bolsonaristas estavam prejudicados na pesquisa. Ah, Paulo, mas você está sendo bolsonarista de falar isso? Não. Eu estou analisando aqui os números. As pesquisas erraram para candidatos de direita. Aí é o ponto que a gente traz, é o seguinte. A má fé, a subjetividade aí na história é um outro caso. Terceiro ponto que eu acho válido. Eu vejo muito essa coisa que eu vi alguns perfis levantando de CPI das pesquisas, que a pesquisa tem que ter regulação, tem que ser censurada. Eu não gosto muito disso. Acho que qualquer tipo de censura, ela pode pressupor... aliás, qualquer tipo de regulamentação, ela pode pressupor um certo nível de censura. Então, ou a gente defende liberdade ou a gente não defende liberdade. Eu acho um pouco perigoso. E julgar essa subjetividade vai ser muito difícil, na minha avaliação. Então, eu acho que para a gente começar, eu acho que a gente precisa ter esse olhar. E o meu ponto principal para as pesquisas estaduais, porque assim, para mim foi uma verdadeira aberração. Foi o contrário do que... Foi uma aberração. Tudo. A mesma diferença, só que ao contrário. No âmbito nacional, se a gente analisar, o voto Lula, ele está dentro da margem de erro estipulada pelas pesquisas. As pesquisas davam, sei lá, 49, 50, 51, aí varia, a gente pode pegar instituto por instituto, mas o voto Lula, ele mais ou menos acertou. Pode ser um pouquinho de erro para baixo e tal. Só que sempre para baixo, né? Ele sempre colocou Lula, noticiou Lula como acima e não a primeira vez. A Dilma foi a mesma coisa. O voto Bolsonaro, na pesquisa de sexta e de sábado, já dava uma curva de ascensão. O Datafolha, se eu não me engano, de quinta para sábado, ele deu 3 pontos a mais para o Bolsonaro. Ou seja, isso é curva. Ele chegava a quantos? A 37, se eu não estou enganado. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas era mais ou menos isso. Bolsonaro tinha os seus 37, 38%. Acabou com 43%. Ou seja,
É mais um erro específico para candidatos de direita. Então eu acho o seguinte, ou a gente vai fazer um negócio sério que a gente observe e comece a criticar, porque eu acho que os institutos de pesquisa precisam, de alguma forma, se explicar. Nós estamos aqui diante de um problema que é um problema de confiança. É o que o Oliver colocou aqui agora. O que vai ser dessas pesquisas de segundo turno a partir de agora? Vai sair o Datafolha essa semana, vai sair o IPEC, vai... Não, mas agora eu acho que não vai ter mais, porque inclusive o Bolsonaro já está dizendo para que essas pessoas não responderem mais as perguntas. Então, com isso, eu acho que a gente pode descartar por completo. Não, mas já tem as datas. Sim, mas não importa. Ou seja, isso aí vai ser irrelevante. Acho que fato é que hoje nós vamos saber o que está acontecendo às 9 da noite no dia 30 de outubro, né? Porque agora tem uma politização a tal ponto que eu acho que essa conversa de como consertar vai ficar para o ano que vem. Acho que está perdido. Acho que não tem mais jeito. Porque mesmo se o Datafolha, a partir de amanhã, acertar, ninguém vai acreditar. Né? Ou seja, tipo, todos os correspondentes... É uma crise de confiança. Mas a Datafolha ele começa a acertar por intervenção divina. É a única possibilidade. É que, assim, eu só quero dizer assim, eu faço isso durante minhas pesquisas, a gente faz survey toda hora. Então, pesquisa de opinião, etc. E muitas vezes nós não entendemos os resultados das nossas pesquisas. É difícil pra caramba. Uma quinta possibilidade, porque pesquisas podem errar, é a formulação da pergunta, que é um negócio insano. Assim, se você muda um pouco, grande, né? Se você mostra a lista ou não, etc., pode errar também. Então, assim, eu acho que muitas dos surveys, né, das pesquisas de opinião dos quais eu participei, provavelmente tinham um problema de metodologia. Né? Eu concordo, assim, precisa consertar. Eu acho que ninguém está questionando, eu só digo assim... existiu algo um pouco parecido nos Estados Unidos, né? E eu acho que a gente precisa entender o que leva as pesquisas a errarem também. Nos Estados Unidos foi igual, né? Com o mesmo viés. Mas eu conheço muitas pessoas dos institutos de pesquisa que, cara, é uma galera que vive para isso. Os caras passam décadas estudando, né, como montar um bom questionário. O cara não vai assim propositalmente falar, vamos perguntar mais pessoas nas cidades, onde o voto à esquerda tende a ser mais acentuado, etc. Então, assim, eu concordo. Assim, eu acho que ninguém diz está certo, assim, precisa continuar. Mas tá tudo aí, né? Você pode ver a metodologia, as perguntas, né? E aí eu acho que o meu palpite é problema de amostra e talvez problema da formulação da pergunta e mudanças de última hora. Mas agora, o meu ponto, assim, que eu não consigo visualizar uma solução é como é que se julga a subjetividade sem promover censura. Essa é uma dúvida que eu tenho. É o seguinte, pode existir subjetividade? Pode. Você descartaria? Olha, eu não descartaria. Subjetivo em que sentido? Porque, sei lá, se eu estou escrevendo um artigo de opinião, isso pode ser subjetivo. Mas subjetivo você fala de número. Não pode ser subjetivo. Não, subjetivo é o seguinte, é má fé. É má fé. Como é que você avalia a má fé? Mas nesse caso, foi péssimo para o PT. Não. Foi péssimo, claro, porque o momento agora está o Bolsonaro. Se tivessem, vamos supor que todas as pesquisas teriam sido corretas, teria sido um triunfo, porque é a primeira vez que o cara da oposição consegue vencer o primeiro turno quando é incumbente. Não, mas é multifatorial. Eu acho multifatorial. Então, mas assim, não é... Eu, por exemplo, assim... você teria que pressupor que alguém não vai votar porque o cara está atrás. Não. Eu tô partindo de um pressuposto... É que, assim, eu acho que você só está olhando para a pesquisa nacional. Eu tô com uma somatória de pesquisas na cabeça aqui. Pesquisas para senador, pesquisas para governador do estado. Eu tô com várias na cabeça aqui. Eu não consigo lembrar uma única pesquisa em que tenha beneficiado um candidato de esquerda, em que um candidato de esquerda estava atrás, foi lá no dia da eleição e venceu. Mas você sabe que as pesquisas têm suas próprias pesquisas, as campanhas. Mas então, mesmo assim, não, mas são pesquisas públicas. Não, eu sei, mas as pesquisas, você certamente conversa com as campanhas. Eu converso com pessoas da campanha, por exemplo, da direita e de esquerda. Ambos acreditaram nessa pesquisa porque ambos fizeram pesquisa interna que confirmou. Ou seja, então por que se tivesse má fé, porque ambas as campanhas reproduziriam
as mesmas coisas. Eu conversei com assessores da campanha. As campanhas internas não necessariamente estavam reproduzindo as pesquisas. Você ouve alguém que disse que ouviu outra coisa? Não, vamos lá. Ó. Eliane Catanhede, tá? Uma pessoa de quem eu discordo em 99,9%. Eu geralmente concordo com ela a respeito de, sei lá, oxigênio e se muito. Ela falou na Globo News que o maior vencedor neste primeiro turno foi o Bolsonaro. Por quê? São palavras dela, tá? Não estou falando ipsis literis, mas ela disse que ela foi conversar com pessoas do PL, fazendo uma avaliação interna do PL. Ela falou assim, o PL está trabalhando com mais ou menos 5 pontos de diferença. E ela disse, olha só, o Datafolha está dizendo que tem 14 pontos de diferença. Então existe uma realidade paralela. E ela fala que ela contou isso para os caras do PL dando risada. Na última hora, ela teve que falar ao vivo, falando assim, quem tava certo era o PL. New York Times, tá? O New York Times, eu sei lá, talvez eu concorde com a previsão do tempo, se muito, daquele jornal. Editorial de hoje dizendo, olha, quem ganhou foi o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que estava correto, que tinha 5 pontos ali, que todos os institutos estavam mentindo a favor da esquerda, e os números apontam para o Bolsonaro estando correto. Tipo, como assim New York Times falando que o Bolsonaro está correto? O New York Times nunca faria uma coisa como essa. Então, acho que, para tentar explicar aqui o ponto do Paulo, eu acho que é o seguinte, quando a gente analisa a má fé, nós precisamos analisar tanto o todo, ou seja, todas as pesquisas indicavam sempre uma vitória da esquerda com a direita tomando uma naba. Isso não aconteceu, quer dizer, para senador em São Paulo. Eu estava... Como que estava para senador? Tava o Márcio França já eleito. Senador, o astronauta, no sábado, tinha 35% das intenções de voto. Ele teve 49%. Tá. Isso não é pouca coisa, gente. Para senador ainda, 15 pontos, praticamente. Mas, gente, assim, vocês devem conversar muito com os diretores das pesquisas. Eu conheço pessoas que fundaram institutos de pesquisa aqui no Brasil. Essas pessoas querem acertar ao máximo, claro, porque é assim que eles serão contratados, inclusive internamente, no futuro. Então, eu, por exemplo, conversei com um dos fundadores que diz, quanto mais próximo eu ficar do resultado real, mais eu serei contratado por empresas no mercado discordo nacional. Radicalmente dele. Discordo. Tá bom. Sabe por quê? Eu vou te falar porque eu discordo. Não é simplesmente uma questão ideológica minha, que eu sou contra a pesquisa, qualquer coisa desse tipo, porque eu não sou. Inclusive, eu sou extremamente a favor. Também conheço presidentes de instituto de pesquisa. Inclusive, parem na palavra, essa pessoa tem Ibope. Ou seja, essa pessoa é famosa. Essa pessoa... Então, virou uma norma aqui no Brasil. O Ibope faliu. Ibope faliu por quê? Porque ele mentiu pra caramba. Falou que a Manuela Dávila iria se eleger em primeiro turno pra prefeita de Porto Alegre. Ela chegou em segundo turno e não foi eleita. Mesma coisa em Vitória. Teve um problema em Belo Horizonte. Dilma pro Senado nas últimas eleições de 2018. Mas isso tá evidente na metodologia, eu quero dizer. Ou seja, o que a gente precisa fazer é olhar as perguntas, ou seja, é uma questão acadêmica. Eu já vou chegar ali, mas assim você tem um problema aqui muito claro, porque quando você vê que uma presidente que acabou de sofrer impeachment estava na mídia o tempo todo, você diz que ela já está eleita para o Senado e o segundo candidato, que ali iriam entrar 2, né, nas últimas eleições, tá ali meio indeciso, ela termina em quarto. Isso, assim, não é que é um erro. Isso aqui é uma coisa, assim, um absurdo. Ou seja, eu prefiro o cartomante ao Ibope. Tá. Eu prefiro o cartomante ao IPEC. Segundo ponto, aqui é uma coisa muito importante pra gente dizer. Aqui é um ponto que eu acho que o Paulo talvez esteja flertando aí com o que eu tô querendo dizer. Uma pesquisa de um instituto de pesquisa... Eu vou chegar nesse ponto porque eu discordo do presidente aí. Um instituto de pesquisa como o Datafolha, como o Ibope, que agora é IPEC, continua errando, quer dizer, trocou de nome e ficou a mesma porcaria, um lixo. Esse é o termo que dá para ser usado para pesquisa Ibope, IPEC e também Datafolha. Lixo, não vale absolutamente nada. Essas pesquisas são feitas para produzirem uma notícia, tá? Ou seja, o Datafolha... O objetivo dele é produzir uma notícia. O objetivo do IPEC é produzir uma notícia. O objetivo do antigo Vox Populi era produzir uma notícia. Para que serve a notícia? Aqui que eu pulo do gato. A notícia é o seguinte: eu sou um cara que não entendo nada de política, eu vejo jornal pra ver o futebol, coisa do tipo, eu não tenho ideologia clara, não sei de nada, isso aqui não me interessa. Quem tá em primeiro nas pesquisas? Lula tá com 60%. Então o brasileiro que acompanha esse negócio tem uma visão positiva do Lula. Isso é uma notícia positiva já que as campanhas vão utilizar, que todo mundo vai utilizar. E ninguém gosta de votar em perdedor. Exato. Isso assim foi definidor de votar eleições
vencedor é você jogar o voto no lixo. Exato, e milhares de vezes isso aconteceu no Brasil, mas não no Brasil, no mundo. Ah, esse cara aqui não tem chance, então vota no outro. O que aconteceu com o Flávio Bolsonaro na eleição para prefeito do Rio de Janeiro aconteceu com muita gente. Bom, então ela serve para produzir uma notícia. Qual que não serve para produzir notícia? E aí que para mim é questão muito mais do que de metodologia, é questão de a intenção da pesquisa. Quais que foram as que acertaram nas últimas eleições, por exemplo? Não essa. Que essa ficou meio confusa, mas ainda assim acertaram mais. De banco. Porque o banco, ele não está interessado em estar na primeira página da Folha de São Paulo, ele não está interessado em ser comentado pela Globo News, ele está interessado em falar assim, eu tenho bilhões aqui, onde que eu enfio esse negócio? Enfiar lá atrás, ele já vai enfiar, mas eu quero saber onde que eu vou investir. Então, o banco acerta muito mais, porque ele não está interessado em fazer notícia. E aqui é que eu chego ao terceiro ponto, que é no que eu discordo radicalmente desse dono do Instituto de Pesquisa. Eu vi na TV Cultura, tá? no Rádio da Cultura, um jornalista lá, o Leonardo Sakamoto, que adora ficar acusando todo mundo de fake news pra cá, né? Porque precisamos, sei lá o que de fake news, não sei mais o que. Ele tá numa subsidiária estatal, ou seja, funcionário público, numa TV pública do governo de São Paulo. E ele começou a falar, olha, o Bolsonaro, isso não é por eu concordar ou não com o Bolsonaro, que eu acho que tem um ponto científico ali muito claro, que assim, vai muito além do problemático. Ele falou assim, porque o Bolsonaro, ele diz que ele está na frente por causa de institutos de pesquisa não confiáveis. É o ponto aqui. Porque, na verdade, os institutos de pesquisa confiáveis dizem que o Lula está disparado na frente. Já começa com aquele problema, mas qual que é o instituto confiável? Ele vai lá e fala assim, e o confiável é aquele que tem tradição. Peraí, então não é aquele que acertou mais, é aquele que tem tradição. Porque o Ibope errou pra caramba nas últimas eleições, continua aí com todo mundo. Nossa, pesquisa IPEC, que lindo, pesquisa IPEC, e o Lula tá maravilhoso. Datafolha, um lixo, tá sempre colocando o PT acima da margem de erro. Qualquer não é o Bolsonaro, o PSDB, qualquer um, abaixo da margem de erro, em todos, pra governador, pra senado, não sei mais o quê. Flávio, e aí vai lá e fala assim, mas o Datafolha tem tradição. Pô, a tradição dele é errar. A tradição deles é errar. Uma dúvida. Qual o remédio para isso? Porque, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Datafolha errou, o IPEC errou aqui. O livre mercado. Mas a Brasmarket, que também dava o Bolsonaro com 48, também errou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a Brasmarket e fechar o Datafolha? Eu sou contra. Não, gente, mas dá para lançar o mercado aberto, um supermercado para entrar. Uma nova... Eu, por exemplo, acho um trabalho fascinante. De novo, a gente fez ao longo dos últimos anos pesquisas assim, incríveis, que inclusive revelam coisas que a gente não compreende. Isso é o mais incrível. Então, tipo, a gente desenvolve um projeto na FGV sobre o que a esquerda pensa sobre investimento chinês ou investimento americano. E a gente recebe resultados que a gente fala, pô, isso aqui não dá para entender. Aí a gente precisa levantar mais dinheiro para... Então, eu acho que ninguém está defendendo... Assim, sei lá, você pode citar alguém que defenda... Eu certamente aqui ninguém na mesa defende, assim. Então, acho que é um ótimo momento, porque tem uma brecha no mercado para se contratar umas pessoas top de linha que vai, confiabilidade, ao longo dos ciclos eleitorais, demonstrar que está acertando.